Então, vamos iniciar nós mesmos, né? Nós duas aí. E a hora que os outros alunos forem entrando, né? Então, eu marquei para as 14, agora já são 14h04. Vou colocar aqui no modo apresentação. E a gente vai ser breve, porque eu tenho uma outra web hoje com a escola, né? A gente tem uma reunião para a gente conversar sobre alguns assuntos. Então, eu vou passar para vocês esse conteúdo. De manhã que eu demorei bastante, explicando bastante matéria, eu vou colocar a gravação lá na plataforma na terça-feira, né? Junto com outros vídeos que eu quero gravar rapidinho aí, sobre o conteúdo de alguns alunos que ficaram em dúvida em algumas coisas, né? Mas hoje a gente vai ver esse conteúdo que eu preparei para vocês só para fazer uma revisãozinha aí do que pode cair no Enem, né? O que eu acho que vai cair também no Enem. Porque é só em janeiro, né? Eu acho que a data já saiu agora para janeiro, o Enem, mas assim, vocês têm que fazer um plano de estudo, né? Para estudar várias matérias, então o período para esse estudo aí é curto, né? Se chegar assim a conclusão vai ser em janeiro, mas aí você tem as aulas remotas para estar estudando, mais o conteúdo, revisando, né? Conteúdo que provavelmente vocês já alguma coisa já esqueceram, né? Então vamos lá. Deixa eu colocar aqui no modo apresentação. Beleza, eu acho que tá apresentando, né? Vamos ver lá. Deu certo, né? Então eu vou abrir meus documentos aqui, a aula que eu preparei, uma apresentação aí de slides, onde tem um conteúdo aí. Documentos, não. Aí no meu Drive que tá. Vamos abrir o Drive. Tudo que vocês fizerem também, vocês usem o Drive, né? Que fica salvo aí mais fácil. Você muda de celular, você muda de equipamento, sempre você consegue encontrar o material que você fez, né? Então tá aqui, ó, o material que eu fiz para vocês e vários outros materiais sobre as outras aulas também, porque eu dou aula também para o primeiro e para o segundo ano, né? Então, só tem duas pessoas, né? Só eu e a Ana ali por enquanto, eu acho. Vou começar ali, ó. Eu coloquei Enem em Biologia, né? O que pode cair aí? Quais são os assuntos mais cobrados do Enem? Então, só para a gente ter uma base e poder estudar. E a gente vai aí, como eu não tive muita participação nessas webs que eu marquei agora, eu acredito que vamos fazer somente vídeo, né, gravado, porque aí vocês podem me mandar também mensagens e a professora responde, né, no WhatsApp ou em outros meios aí. Mas eu acredito que web, por enquanto, né, nesse próximo mês, acho que eu não vou agendar. Que aí tem pouca participação, aí a professora planeja toda uma aula, né, e aí para falar ao vivo com vocês, para a gente estar conversando, e aí tem pouca participação. Então, parabéns aos alunos que participaram, que estão participando, né? E a próxima vez eu vou gravar, vou deixar gravado para vocês, aí vocês tiram dúvidas de outros meios, né? Então, até eu agendei para os alunos que eu tenho aula de manhã, para as turmas, né? Que eu tenho aula de manhã e de tarde, eu marquei um horário para amanhã, um horário à tarde, porque a gente entende que os alunos que estudam de manhã é por alguma razão, né? À tarde eles devem ter outros compromissos. E os da tarde também devem ter outros compromissos pela manhã. Então, por isso eu disponibilizei 2 horários, né? Então, talvez a gente faça na próxima web um horário só, né? Ou talvez mais tarde. A gente vai pensar ainda como vai fazer, se a gente vai fazer web ou não. Mas, enfim,
esse é o conteúdo aí que eu queria colocar para vocês, que são os mais cobrados aí no Enem, não só no Enem, também como vestibular, né? Então, tem vírus, ecologia, a origem da vida e a evolução, bioquímica, células, os ácidos nucleicos, metabolismo energético, histologia, genética, que é o que a gente está estudando, taxonomia sistemática, reino animal e fisiologia humana. Essas matérias, o que a gente estuda aí no terceiro ano, né? A gente estuda ecologia, a gente estuda a evolução, a origem da vida, a gente também revê, porque na verdade, a origem da vida é lá do primeiro ano, né? Quando a gente começa a estudar biologia. Bioquímica, né? Tem alguma coisa aí, mas normalmente também bioquímica é mais lá para o primeiro ano, mas a gente vê alguma coisa ainda. Células e ácidos nucleicos são assunto do primeiro ano. Metabolismo energético também. Histologia a gente vê agora no terceiro ano, genética. Taxonomia e sistemática, assunto do segundo ano. Reino animal também, né? E a fisiologia humana também é assunto do segundo ano. Então, gente, seriam conteúdos que a gente tem que rever, que não fazem parte do nosso conteúdo anual. Até a professora tem que colocar no Google Sala de Aula, a professora tem que colocar o planejamento anual, né? Vocês podem perceber que vários professores já colocaram lá, eu acabo esquecendo de colocar, mas eu também tenho que colocar no planejamento anual, que é o conteúdo que nós teríamos, né? Teríamos que vencer. Por que, gente, eu digo teríamos? Porque com essas aulas remotas, né, as coisas ficam um pouco diferentes, a gente demora mais para passar um conteúdo, né? Então, a gente não está lá nas aulas, a gente teria 2 aulas semanais, né? Durante a aula, a gente pode passar mais conteúdo, ver mais coisas, passar atividades para vocês fazerem em casa, né? Trabalhos. E aí, essas aulas remotas aí, a gente teve que ver os assuntos mais importantes e colocar para vocês. Gente, outra coisa referente a esses assuntos, né? Quem entrou agora, eu escutei um barulhinho aí, parece que alguém entrou. Então, esses são os assuntos que mais são pedidos no Enem. Eu coloquei ali, eu pesquisei, né? Quais são os assuntos, mas não tinha nos assuntos aqui vírus e ecologia. E eu tenho certeza que vai cair vírus, por quê? Por causa do coronavírus, né, gente? Então, por conta disso, vírus vai estar no Enem, provavelmente. Né? E o que a gente tem que saber sobre os vírus aí para a gente poder estudar para o Enem? O que são vírus, né? O que são vírus? Um aluno me perguntou sobre bactérias. Dificilmente vão pedir bactéria, mas é bom a gente saber também sobre o funcionamento, como uma bactéria age no organismo, né? Então, gente, o que são vírus? Lembram lá que vírus, essa é a matéria do primeiro, do segundo ano, a gente vê vírus, né? No primeiro a gente tem uma base, no segundo ano a gente estuda mais a estrutura dos vírus, como eles são formados. Então, gente, eles não são seres vivos. Ainda, pelos estudos, né, recentes aí, eles não são considerados seres vivos, apesar de ter um grupo de estudiosos que querem considerar, porque eles têm características comuns de seres vivos. Por exemplo, eles têm ciclo reprodutivo, né? Então, se eles têm ciclo reprodutivo, seriam seres vivos. Mas, qual é o princípio básico? Por que o que é ser considerado um ser vivo? Qual é a unidade básica de um ser vivo? Né? Isso a gente estuda lá no segundo ano, no primeiro ano. Qual é a unidade básica do ser vivo? A unidade básica é possuir célula. E o organismo pode ter uma ou várias células, né? Só um momento aqui, peraí. Eu vou lá no meu patrão pegar o pagamento. Será que vai junto? Então a gente prepara um desenho para Isadora assistir. Ok. Bom, então, voltando aqui, gente. Estava acontecendo algo aqui na minha casa. Então, voltando aqui ao assunto, gente. Então, assim, para ser considerado um ser vivo, pode ter uma célula só, que são chamados organismos unicelulares. Mas os vírus não têm nenhuma célula, né? Eles têm o quê? Eles têm um capsídeo
que é uma cápsula formada aí por proteínas, né? E essas proteínas recobrem ali o DNA ou o RNA, que está dentro dos vírus. Eu podia ter colocado uma imagem aqui de um vírus, né? E é que eu fiz isso ontem à noite, porque eu não tinha ainda o material que eu ia passar para vocês. Eu estava pesquisando aí o que vocês tinham mais dúvidas, e eu vi que bastante gente está preocupado com matéria do Enem, então por isso que eu resolvi fazer essa aula aqui. Estava um pouco decepcionada também ontem, né? Por conta que poucos alunos têm participado das web, e a gente acaba se decepcionando. Mas, enfim, o desenvolvimento dos vírus, né? Como que eles se desenvolvem, como eles se reproduzem, né? Então, a gente, com esse problema aí da Covid-19, do coronavírus, né? Então, a gente tem mais informações sobre os vírus, como que eles funcionam, né? Então, gente, esse desenvolvimento aí é através de uma célula. Então, os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios. O que isso quer dizer? Quer dizer que eles precisam de uma célula. E eles vão parasitar essa célula de um organismo vivo. Esse organismo vivo pode ser o quê? Pode ser uma planta, né? Pode ser um animal. Então, os vírus atacam aí o organismo e causam o quê? Infecções. Essas infecções virais aí, na maioria das vezes a gente chama de virose. A gente chama de virose, né? Então, quando você vai ao médico aí, você tá com problemas aí, o médico normalmente fala que é virose. Hoje, né, tá diferente um pouco, é coronavírus, porque se vai ao médico, tudo ele diz que é o Covid-19, né? É melhor nem ir ao médico, na verdade. Então, hoje, a gente pode saber que vai cair esse assunto aí no Enem. Então, gente, assim, o que é assintomático e pré-sintomático, né? E sintomático. Então, esse assunto também veio à tona aí porque a Organização Mundial de Saúde fez uma declaração e diz que os assintomáticos não transmitiam o vírus, né? O que não era verdade. Depois eles voltaram atrás e falaram que pessoas assintomáticos transmitem o vírus, né? Então teve uma confusãozinha aí. Quem está acompanhando as notícias, né? Está por dentro aí do que está acontecendo na atualidade no mundo. Então já ouviu falar ali, assintomático e pré-sintomático. O que é isso, gente? Queria passar para vocês. Então, o assintomático é um indivíduo, né? Uma pessoa, no caso do coronavírus, se trata da pessoa que tem o vírus incubado, porém não apresenta nenhum sintoma, né? Ele não tem sintomas da virose, dessa infecção. Então, gente, mas ele transmite da mesma forma, né? Então, tem pessoas que estão imunes aí aos problemas, vai de organismo para organismo, né? Toda pessoa, você sabe que é diferente, porque vocês já viram assim, por exemplo, vou dar um exemplo bem... Os meninos não vão gostar do exemplo, né? Mas quando o menino pega gripe, né? Não é bem mais dramático para ele, né? Ele fica bem mais doente do que uma mulher. Uma mulher pega o vírus da gripe, né? E ela continua trabalhando. Então, as dores, parece, são menores. O que eu quero dizer com isso, gente? Que os organismos das pessoas são diferentes, né? As pessoas reagem de forma diferente às infecções. Então, para alguns pode ser uma dor insuportável, né? Algum sintoma, e para outros pode ser algo ameno. Então, no caso do assintomático, ele não tem sintomas. E pré-sintomático seria alguém que tem os sintomas, mas eles são menores, né? Tem alguns sintomas, mas eles aparecem esporadicamente e de forma bem mais amena. Que a gente pode dizer que, na verdade, essas pessoas transmitem mais o vírus do que os outros. Por quê? Eles vão transmitir, no caso do Covid-19, né? Eles vão transmitir porque eles, às vezes, não sabem, né? Como são assintomáticos, não sabem que tem o vírus, está carregando o vírus. E o pré-sintomático acha que é uma gripezinha, né? Comum. E não é o
não vai lá fazer o exame para ver o que ele tem ou não. Então, essas pessoas aí transmitem mais o vírus, tem que tomar mais cuidado ainda, né? Essas pessoas que são assintomático ou pré-sintomático. Então, gente, assim. Então, vamos ver aqui mais coisas. Deixa eu passar. Minha filha veio aqui, né? Então, eu tive que... Só estamos nós duas agora, meu marido saiu. Outro assunto, gente, que eu quero rever com vocês é ecologia. Né? Então, são alguns termos aí que a gente tem que lembrar de ecologia, que eu acho que vocês estudaram no primeiro ano. Eu sei, eu tenho que rever meus planos. Deixa eu dar uma olhada, que tem aqui no meu caderno. Meu plano anual. Mas o plano vem sendo mudado, né? Antigamente, a gente usa falar. No planejamento anual, a gente falava de ecologia no primeiro ano. Hoje, no primeiro ano, a gente não fala de ecologia. Deixa eu ver. Fisiologia, animais, anatomia, vírus, classificação dos seres vivos. Não, a gente vai falar em ecologia aí mesmo. Depois a gente falar da evolução e das teorias, a gente vai falar de ecologia, que é agora no terceiro ano. Mas antes disso, vamos ver alguns conceitos aí para a gente fugir um pouco da genética, né? Genética é difícil, mas antes a gente vai ver esse conteúdo para fugir um pouco lá do assunto de genética. Então, gente, ecologia. O que é? Ela é uma ciência que estuda as relações dos seres vivos entre si e com o ambiente em que vivem, né? Então, essas relações aí são estudadas dentro da ecologia. Então, a ecologia não é só reciclar o material, o lixo, né? Não é só reciclar, cuidar do meio ambiente. A ecologia vai bem mais além do que simplesmente cuidar do meio ambiente, né? Esse termo ecologia. Então, a gente sabe lá que tem fatores bióticos e abióticos. O que são isso, gente? Fatores bióticos e abióticos. Os bióticos correspondem aí aos seres vivos, as coisas que têm vida, né? Então, são plantas, animais e micro-organismos. Os abióticos é o quê, gente? São os componentes não vivos, são matérias inorgânicas, a gente chama. Como que é isso? A água, a luminosidade, a temperatura, o ar, né? São os fatores aí que não têm vida. Porém, é sempre importante a gente lembrar, como está escrito ali, né? Que os fatores abióticos influenciam nos fatores bióticos. Então, um vai influenciar no outro, né? Então, assim, por quê? Pode, um exemplo é esse dia aí que deu uma tempestade, né, gente? E aí alterou o meio em que nós vivemos, né? Várias casas caíram, algumas árvores caíram em cima de casas, e a gente ficou sem energia elétrica por um tempo, sem internet, né? Então, são coisas aí que esses fatores abióticos que não têm vida podem interferir na nossa vida, né? Que a gente aí somos organismos vivos e a gente depende dessas interferências aí também. Gente, lembrar o que é um ecossistema. O que é um ecossistema? Então, são várias coisas juntas, né? São os fatores bióticos e abióticos juntos, formando aí uma relação entre eles, né? Então, gente, o que mais escrevi ali? A alteração de um ou mais componentes de qualquer ecossistema, tanto biótico quanto abiótico, podem modificar a rede de relações entre eles e causar desequilíbrio ecológico. Então, desequilíbrio ecológico é alguma coisa que deu errado aí entre os fatores bióticos e abióticos, né? Ou um organismo, uma espécie que foi extinta e alterou, né, o ambiente, ou um fator abiótico, como o caso da tempestade que eu disse para vocês, que acabou aí com várias árvores, né? Digamos que fosse mais devastador isso ainda, né? Fosse um tsunami, como aconteceu. Então, várias coisas que são destruídas, né? Com esses fatores abióticos também e causam desequilíbrio ecológico. Gente, essa organização dos seres vivos a gente tem que lembrar também. Toda essa matéria aí, essas coisas que eu coloquei, esse slide, eu vou colocar lá na terça-feira para vocês terem também, né? Ficou meio desfocado aqui, mas dá para a gente entender
o que significa, né? Então, até chegar um organismo vivo, o lobo-guará que está aqui, ou você, né? Eu, você, somos indivíduos vivos aí. Como que iniciou, como que estão organizados, qual é o nível de organização? Então, começa lá em átomos, vários átomos reunidos formam o quê? Moléculas, várias moléculas reunidas vão formar o quê? Organulos, né? Organelas celulares, e várias organelas vão formar o quê? Célula. Várias células unidas vão formar tecidos. Esses tecidos formam órgãos que formam os sistemas. O sistema digestório, o sistema cardiovascular, né? Então, vários sistemas aí vão se organizar e formar quem? O organismo vivo, né? O ser vivo. Aqui está o lobo-guará, mas pode ser eu e você também. Vários da mesma espécie. Vários lobos-guará vão formar o quê? Uma população de lobos-guará que dentro dos outros seres vivos, né? Dentro de uma comunidade biológica que a gente diz, são vários indivíduos aí, espécies diferentes vivendo junto, isso se chama comunidade. Então, essas comunidades isoladas aí vai formar o quê? O ecossistema. O ecossistema, que é um conjunto aí de fatores bióticos, abióticos, seres vivos diferentes, uma biodiversidade aí dentro de um ecossistema, vai formar o quê? A biosfera, que é o mais alto patamar aí da organização dos seres vivos. Então, inicia em átomos, termina em biosfera. Isso quem foi meu aluno do primeiro ano de biologia, lembra, né? Que a professora passou esse conteúdo aqui. Ou não lembra, né? Porque a gente tem tanta coisa para a gente estudar, acaba esquecendo. Aquele site, gente, que eu coloquei para vocês na aula anterior, que vocês fizeram os exercícios, viram os vídeos e fizeram os exercícios, e aí vocês me mandaram um print do nível, né? Do nível que vocês ficaram. Lá não aparece quantos vocês erraram, quantos vocês acertaram. Aparece só o nível, né? Então, se tá no nível 1, quer dizer que você errou praticamente todas, né? E aí, conforme o nível sobe ali de vocês, é porque vocês acertaram, né? Quem ficou no nível máximo acertou todas as questões. E aí, aquele site, gente, é bem legal para a gente estudar. Lá tem todas as matérias, não só biologia, mas eu passei aquele link porque a professora fica aqui pesquisando, aulas, né, que a professora pode passar para vocês, conteúdo e tal, fica digitando, e quando eu acho uma coisa legal, aí eu resolvo passar para vocês, igual esse link desse site, vocês já se cadastraram lá, né, e é gratuito, porque a gente vê vários sites que também fazem essa aula, né, mas eles não é gratuito, você tem que pagar um valor, um pacote, você tem que comprar, né, esse é gratuito, as aulas, e eu acho que até tem um plano que você paga, né, que é um plano mais avançado ali, mas o conteúdo tá tudo ali, é bem interessante e dá para estudar por ali mesmo. Então, usem esse link aí para outras atividades, para estudar outras matérias também, né. Gente, aqui coloquei diferenças, né, porque é importante a gente saber qual é a diferença aqui dentro da ecologia de um habitat, de um nicho ecológico, né. Hoje a nossa apresentação de slides está sem desenho nenhum, né? A professora só está falando. Mas eu acredito que vocês estão aí prestando atenção. Não estou vendo vocês, né? Espero que estejam aí prestando atenção, não esteja falando sozinho. Gente, então assim, o habitat, o que é o habitat? É o local onde vive esse indivíduo, né? Como fosse a casa dele, né? Aqui está escrito, o endereço de um ser vivo, onde ele mora. E o que é um nicho ecológico, gente? Então, o nicho ecológico vai ter essas questões aí no Enem, provavelmente, nos vestibulares, né? Para te confundir aí, para ver se você sabe a diferença entre eles. O nicho ecológico é um conjunto de hábitos de um ser vivo, por exemplo, aí diz aqui, ó, a profissão do ser vivo. Por exemplo, é como ele vive, né? É como o indivíduo vive. Ele está dando o exemplo da onça. O habitat é a floresta, né? De Mata Atlântica, onde a onça mora. E o nicho ecológico é o jeito que ela vive. Ela é um animal de hábito noturno que se alimenta de mamíferos, né? Como a cutia, por exemplo. Então, isso é o nicho ecológico, o jeito que ela vive. As decisões que ela toma, né? Seria o certo. Então,
são a forma de vida do indivíduo. Hábitos alimentares, hábitos de reprodução. Então, tudo isso se chama nicho ecológico, tá? Gente, tem também as relações ecológicas. As relações ecológicas são as formas que os indivíduos, né, se interagem entre eles, os indivíduos vivos. Então, aí, como que é? No mundo natural, alguns organismos existem em absoluto isolamento. Então, nenhum organismo vive em isolamento absoluto. Só nós, né, que estamos aí em isolamento. Mas não estamos em isolamento absoluto, porque a gente tem que sair para comer, né? Então, da mesma forma, são os organismos que vivem, os animais, eles precisam se alimentar, eles precisam se reproduzir, então eles têm que ter algumas interações aí. Quando são entre organismos de uma mesma espécie, a gente chama de intraespecífica, que é interna, né? Uma relação intraespecífica. A relação pode ser harmônica ou desarmônica. No caso das relações harmônicas, a gente tem a colônia e a sociedade. No caso das desarmônicas, tem o canibalismo e a competição. Isso dentro do organismo de uma mesma espécie, né? Colônia, uma sociedade, são as abelhas que vivem em sociedade, são organismos de uma mesma espécie. Desarmônica é o canibalismo, quando um come o outro, né? Então, quando um se alimenta do outro, é o canibalismo, que se chama. Por exemplo, vocês sabem lá o caso da viúva negra, né? Que é uma aranha, ela se chama viúva negra justamente por isso, que após a cópula, né, ela se alimenta do macho. Então, ela come ele e já era, né? Isso se chama canibalismo. Em algumas situações acontece isso dentro da própria espécie também, quando falta alimento para eles, né? Eles podem fazer isso aí. Quando os animais também comem o filhote, né? Também isso é chamado canibalismo. E uma outra relação desarmônica é competição. Então, dentro da mesma espécie, os indivíduos podem competir por território, por exemplo, né? E tem as relações interespecíficas, que é relações de indivíduos de espécies diferentes. Quais são essas relações aí? Tem o mutualismo com o comensalismo, que são harmônicas, né? São coisas boas, né? Traz harmonia, podemos dizer. A relação harmônica é porque traz harmonia, desarmônica é porque eles não estão sendo legal um com o outro, né? Então, no mutualismo, acontece o que? Uma troca de favores, podemos dizer, né? No mutualismo, um ajuda o outro. Um caso de mutualismo, podemos citar aí... quem a gente pode citar? Mutualismo, onde um ajuda o outro. E ainda existe facultativo, né? Que eles têm um mutualismo facultativo, um não morre sem o outro, mas é bom eles estarem juntos. E o obrigatório, onde um não vive sem o outro, né? No caso de um mutualismo que um não vive sem o outro, são os líquens. Conhecem os líquens? A gente estudou no segundo ano isso. Então, os líquens são uma união de fungos e algas, né? Que ficam aí nas árvores, por exemplo, nos troncos das árvores. Nos troncos das árvores. E um ajuda o outro, né? Eles estão juntos, só vivem essa associação. Um sem o outro não vive, né, gente? E tem as relações harmônicas chamado comensalismo. Então, o que é comensalismo? O indivíduo vive dentro do outro indivíduo, ou junto, como fosse como a gente pode dizer, um inquilino, né? Ele mora ali, não traz benefício nenhum para o indivíduo, né? Não paga nem aluguel, mora sem pagar aluguel, e não traz benefício, mas também não traz prejuízo. Então, seria uma relação harmônica. Por exemplo, já viram aí, quem gosta de documentário, eu gosto muito de documentários sobre a vida animal, né? E nos documentários, normalmente, a gente vê o tubarão associado em um peixinho que está grudado na barriga dele ou nas costas, né? Tem um peixe grudado. Dá a impressão, gente, eu pensava quando era criança, que aquele peixe estava sugando ali o sangue, por exemplo, do tubarão. Mas não é. Então, aquele peixe chamado peixe rêmuro, ele só está ali junto, né?
Ele é um comensal, e a hora que o tubarão se alimenta da presa dele, né? Sai alguns pedacinhos e esse peixe se alimenta desses pedacinhos ali. E existem as relações desarmônicas, indivíduos de espécies diferentes que agem aí em desarmonia, né? Então, tem o amensalismo, a competição, o parasitismo e predatismo. Então, aí vocês sabem, competição já falei ali nas relações entre indivíduos de uma mesma espécie. Parasitismo é quando um prejudica o outro, né? Trazendo infecções, por exemplo. E o predatismo faz parte aí da cadeia alimentar, né? Então, sempre tem alguém lá no topo da cadeia alimentar que se alimenta de outros indivíduos, né? Chamado predatismo. Gente, seria isso, ó. Até eu falei que ia falar pouco, mas eu acho que eu já falei bastante. Deixa eu ver que horas são. Meia hora, né? Que eu tô falando aí. Então, assim, eu vou passar material para vocês. Deixa eu voltar lá só para a gente ver o que nós estamos. Se tem alguém falando comigo. Que eu estava ali falando. E deixa eu olhar aqui. Tá? Então, gente, assim. Eu gostaria de agradecer de quem participou, né? Quem tá aí? Só eu e a Ana ali ainda? Ou mais alguém entrou? Não, só eu e a Ana ali, né? Isso aí. Então, assim, gente, quero agradecer, então, Ana ali, por ter vindo. Espero que você tenha entendido o conteúdo. E me fale aí se conseguiu visualizar tudo e entender o conteúdo. Então, assim, ó. Próxima aula acho que eu vou gravar, né? Vídeo para vocês, fica mais fácil daí de vocês visualizarem depois, né? Mas obrigado aí, Ana ali, então. O que eu ia falar mais? Façam as atividades lá no Google Sala de Aula, né? Não deixem, não deixem sem fazer. Então, tchau. Bom dia para você. Eu tenho ali uma reunião ainda com a escola para nós ver algumas coisas que tá acontecendo, então. Tchau, Anali. Até. O que você tá fazendo? Ai, mãe. Vamos desligar aqui agora.